Uma pequena ilha do Mediterrâneo, mais perto da África do que Roma, né? Tornou-se o epicentro de uma das maiores crises da Europa. Mas o que acontece nas praias do sul da Itália não fica apenas no sul. A Itália enfrenta uma tempestade perfeita, uma divisão histórica entre o norte rico e o sul sobrecarregado. É o que aconteceu no Ressurgimento, né? Eu tenho inclusive um vídeo que fala sobre o Ressurgimento e que mostra a situação que ficou o país naquela época e o fluxo migratório, né? Por conta da fome que o sul passava desde então. O sul, que está sobrecarregado, né? Está agora exacerbada ainda mais por uma crise migratória, né? Que está tendo através de Lampedusa. Hoje vamos analisar como estas tensões ameaçam a estabilidade política do país, se Giorgia Meloni consegue realmente unir uma nação fraturada e o que isso significa para o futuro da União Europeia. Para que a gente entenda o futuro, a gente tem que olhar as feridas mais antigas da Itália, né? A questão meridional. Historicamente, o norte, que é industrial, né, impulsiona a economia, enquanto o sul luta contra o desemprego e a falta de infraestrutura. Mas Lampedusa mudou essa equação. A longo prazo, essa divisão projeta uma sombra pesada sobre a estabilidade da Itália, de Roma, né, onde fica o poder. O sul sente-se abandonado na linha de frente, transformando-se no guarda-fronteiras. Lá ele tem que guardar a fronteira, não é só para a Itália não, é o guarda-fronteiras da Europa, mas não tem recurso. Eles não têm recursos necessários. O norte, por sua vez, ressente-se do custo econômico desta gestão e teme a redistribuição destes fluxos para as suas cidades. Se esta dinâmica continuar, a capacidade da Itália para gerir fluxos migratórios futuros ficará comprometida. Não por falta de vontade, mas por paralisia política. Um governo que tem que apagar fogos constantes entre governadores regionais rivais perde a capacidade de implementar uma estratégia de longo prazo. O risco? Uma Itália onde as regiões operam quase como entidades autônomas, ignorando as diretivas de Roma sobre imigração, criando um caos administrativo. É aqui nessa história que entra a Giorgia Meloni. Ela foi eleita com a promessa de soberania e controle de fronteiras, mas até agora o que ela fez foi controlar a fronteira de quem? Dos ítalos descendentes, né? Criando barreiras absurdas que a Corte Constitucional, né, agora em março de 2026, vai resolver isso, se Deus quiser, né? E a questão de Giorgia Meloni é que ela não consegue criar um consenso nacional pela atuação dela no governo. A realidade é difícil, né? É dura para eles. Para esses governantes. As fissuras regionais exacerbadas pela situação crítica em Lampedusa parecem ser demasiado profundas para uma simples retórica nacionalista resolver. A base eleitoral de Giorgia Meloni no norte exige mão de ferro e menos gastos. O sul exige o quê? Solidariedade e fundos europeus, mas que não chegam. Meloni caminha sobre uma corda bamba. Tentar agradar todos pode resultar em não agradar ninguém. A crise recorrente em Lampedusa expõe a fragilidade de uma coligação. As tensões internas sugerem que, em vez de unificar o país sob uma bandeira tricolor, a crise migratória está a reforçar as identidades regionais. O perigo real para Meloni não é a oposição de esquerda,
mas a revolta dos seus próprios aliados regionais que sentem que o governo central falhou na proteção das fronteiras ou na solidariedade interna e falhou com os ítalos descendentes. Mas por que isso importa para quem vive em Lisboa, Berlim ou Paris? É porque a Itália é o ventre mole da Europa num cenário geopolítico em rápida mudança. A desestabilização da unidade italiana é um pesadelo para Bruxelas. Se a Itália não consegue falar a uma só voz ou controlar com eficácia as suas fronteiras meridionais, todo espaço Schengen é posto em causa. Vimos isso com a reintrodução de controles fronteiriços por parte da França e da Áustria. Num mundo onde a instabilidade do Oriente Médio empurra cada vez mais pessoas para o norte, a Europa precisa de uma Itália forte e coesa. Uma Itália fraturada significa uma fronteira sul porosa e ingovernável. O desafio da unidade nacional italiana é, na verdade, o desafio da segurança europeia. Lampedusa não é apenas uma ilha, é um aviso. As tensões entre norte e sul da Itália nos mostram que as crises migratórias têm o poder de corroer as fundações de Estado-nação estabelecidos. Meloni e a Europa enfrentam uma corrida contra o tempo. Ou se cria um mecanismo de solidariedade real que alivie a pressão sobre o Sul e satisfaça a segurança do Norte, ou as fissuras políticas da Itália pode tornar-se falhas tectônicas permanentes na União Europeia. E vocês acham que a Itália conseguirá superar essa divisão histórica? Ou a crise migratória irá redefinir a política europeia nas próximas décadas? Deixem a sua opinião nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever e curtam, compartilhem. E futuramente teremos mais vídeos com análises geopolíticas. Um abraço a todos, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.